A recepção. A recepção é um departamento que promove as vendas dos serviços oferecidos pelo estabelecimento hoteleiro, competindo-lhe nomeadamente os setores das reservas, do acolhimento, da correspondência, da faturação e da cobrança. Assegura a recolha e transmissão de informações entre os vários departamentos. É desta forma a área mais visível de um hotel e com a qual o cliente mantém contacto mais frequente. Organização geral do departamento. O funcionamento da recepção divide-se em duas partes. A primeira parte é o front office, área onde os recepcionistas contactam diretamente com o cliente, prestando os seguintes serviços: procura, consulta e busca das fichas das reservas por número, nome ou alojamento, cálculo automático do preço diário de acordo com a época, tipo de alojamento, número de adultos e de crianças, tipo de refeição, mercado e extras, possibilidade de cobrança automática de 5 subdepartamentos, a quando do lançamento do alojamento na conta do cliente para que não haja esquecimentos por parte dos recepcionistas, possibilidade de redirecionar os movimentos de uma reserva para a outra, possibilidade de transferir os movimentos efetuados por uma reserva para a outra, possibilidade de imprimir um boletim de chegada a quando do check-in do cliente para circulação interna entre as várias secções da unidade hoteleira, possibilidade de mudar o cliente de alojamento sem, no entanto, perder a respectiva conta corrente ou ter que proceder a várias operações, possibilidade de faturar a totalidade do alojamento de um cliente em qualquer altura, possibilidade de faturar a totalidade pro forma e outros tipos de documentos a agências e terceiros, possibilidade de, em qualquer altura, averiguar o preço para um determinado tipo de alojamento e a disponibilidade do mesmo para um determinado período. Os plannings por tipo de alojamento mostram as quantidades vendidas e por vender. Em todos os plannings por tipo de alojamento podem-se obter estatísticas gráficas em relação às quantidades vendidas e por vender. Listagens front office. Chegadas e saídas previstas de hóspedes, no-shows, reservas canceladas, mapa de refeições, estatísticas oficiais, serviço de estrangeiro e fronteiras, resumos diários de vendas por departamentos, subdepartamentos, empregados, caixas, resumos de vendas mensais, anuais ou periódicas, comissões de agências e terceiros, comparação de vendas por departamentos e subdepartamentos com períodos idênticos do ano anterior e outras listagens relacionadas com o movimento front office. A segunda metade é o back office, área reservada sem nenhum contacto direto com os clientes, permitindo aos recepcionistas executar todo tipo de tarefas que exigem uma maior atenção e concentração, como por exemplo, controle de contas correntes das agentes e de terceiros, emissão de quaisquer documentos a terceiros, consulta de extratos das contas correntes no ecrã e ou impressora, listagem de documentos e recibos emitidos, mapa de IVA por documentos ou por tipo de documentos emitidos, listagem de agências terceiros cujo saldo seja superior e limite de crédito estabelecido, lançamento automático das chamadas efetuadas a partir de alojamentos nas respectivas contas, gestão das chamadas efetuadas pelas várias extensões pertencendo a estas a alojamento ou não, gestão de débitos, créditos e saldos de contas correntes bancárias. Existe um esquema das relações da recepção com o exterior. A recepção relaciona-se com as empresas, com os organismos oficiais, com outros hotéis, com agências de viagens, com representantes do hotel, com bancos e com transportes. O recepcionista do hotel é um funcionário que tem como atividade principal o atendimento aos hóspedes. Ouvir, arte maior da comunicação. As situações sociais respectivas não se ouve com a mesma atenção ao inferior ou ao superior. A idade, ouvem-se com a mesma atenção os jovens e os velhos. As funções que desempenham, está-se disponível para o subordinado, para aquele que vem pedir que seja ouvido. O aspecto físico do interlocutor, as diferenças que separam as pessoas, os preconceitos, o egocentrismo mútuo, outras tantas barreiras que interferem na comunicação oral entre dois seres.
Apresentação pessoal do recepcionista. Uniforme sempre impecável, limpo e bem passado. Cabelo curto e penteado, não é indicado o uso de cabelos compridos. Unhas sempre curtas e limpas. Sapatos limpos, lustrados e de cor escura, não são indicados sapatos coloridos, com efeitos, etc. Brincos, anéis chamativos não são bem tolerados no local de trabalho pela maioria dos hóspedes. Excesso de maquilhagens ou joias muito chamativas, unhas grandes, cabelo comprido e solto, pode atrapalhar. Perfume em demasia pode agradar a quem usa, mas pode incomodar outras pessoas. Mantenha sempre uma postura vertical. Cortesia e educação. Simpatia para com o cliente é uma virtude. A melhor forma de mostrar simpatia ao cliente é mostrar boa vontade na prestação de serviços, mostrar interesse nos desejos e necessidades deste, mostrar solidariedade para com os problemas do cliente, ajudando a minimizá-los ou a solucioná-los se isto estiver ao seu alcance, simpatia e solidariedade, interesse e boa venda. Parte do princípio que um bom recepcionista é cortês, educado e profissional em todos os sentidos. Enunciam-se alguns pressupostos. Olha o cliente nos olhos, sorriem quando achar que se justifica, fale no tom normal. Pequenos deslizes na cortesia, na educação e no profissionalismo podem deitar a perder todo o trabalho de uma equipa e pôr em causa todo o conceito de um hotel. Efetuar um check-in. O check-in é um dos procedimentos mais importantes durante a estadia do cliente e um procedimento bem executado. É um passo importante para que o hóspede fique satisfeito e tenha uma boa primeira impressão sobre o hotel. Aproximação. Ver o hóspede antes de ele ou ela o ver e manter o contacto visual. O cliente deve ser amavelmente cumprimentado à chegada com um sorriso. Perguntar se tem reserva e, em caso afirmativo, dar as fichas para o preenchimento. Se eventualmente não encontrar a reserva, não deve informar o hóspede deste facto e perguntar apenas se a reserva é particular ou de empresa e qual é a empresa. No momento do check-in, é uma boa prática perguntar ao cliente qual será a forma de pagamento. Fornecer a informação do hotel ao hóspede. Confirmar se o quarto está livre e limpo, verificar o tipo de quarto atribuído e verificar tarifa e dia de check-out, informar da localização da sala de pequenos almoços e horário, informar o número do quarto e em que piso o quarto fica, informar o local para estacionar um veículo automóvel, indicação da localização e caminho a seguir para o quarto e como usar a chave do mesmo, promover o restaurante do hotel e todos os serviços que o hotel oferece. Finalizar o check-in. Olhar o hóspede nos olhos e sorrir, chamar o bagageiro, caso exista. Enquanto mantiver o contacto visual e sorrir, perguntar se tem alguma questão. Agradecer sinceramente a escolha do hotel e desejar uma boa noite de descanso, se for o caso, ou desejar uma boa estadia. Fornecer o seu nome e o número da extensão de telefone em caso de alguma necessidade. Verificação. Verificar se está dado check-in ao quarto. Inserir a informação do hóspede no programa de front office. Verificar se o processo de check-in está concluído. Atendimento ao hóspede. O atendimento ao hóspede deverá ser uma constante, sendo uma das principais atividades ao longo do dia. Entre as responsabilidades no atendimento ao hóspede podemos citar algumas. Hóspede VIP, o atendimento diferenciado, profissional e atencioso do recepcionista para com um hóspede especial, com certeza elevará o nome do hotel. Atender possíveis reclamações dos hóspedes, procurando apresentar soluções. Ser eficiente nas informações e dificuldades apresentadas pelo hóspede. Encaminhar rapidamente os recados, correspondência e mensagens destinadas aos hóspedes. Ter especial cuidado nas observações dos hóspedes referentes a não ser incomodado e não ser acordado, etc. Encaminhar o contacto de pessoas não hospedadas que vêm ao hotel à procura de hóspedes, respeitando sempre as regras para o efeito em vigor. O check-out. Se o cliente teve uma boa estadia no hotel no momento de check-out, deve ser o final agradável dessa mesma estadia.
e o recepcionista deve evitar que o mesmo seja sujeito a esperas desnecessárias. Os comprovativos de consumo são apresentados juntamente com o extrato da conta para que o cliente possa verificar e confirmar os débitos efetuados. A conta deve ser rapidamente apresentada e sem rasuras. E estes são os principais cuidados a ter para se efetuar um bom check-out e facilitam o relacionamento com o cliente, contribuindo para o seu desejo de voltar. Procedimentos de check-out. Os vários procedimentos para efetuar um bom check-out de um hóspede são: o hóspede deve ser amavelmente cumprimentado no momento em que pede o fecho da conta. Os procedimentos para efetuar um check-out devem demorar em média 5 a 7 minutos desde que o fecho da conta até à sua regularização. O hóspede deve ser inquirido sobre a impressão geral da sua estadia, sendo a opinião positiva ou negativa registada na análise superior. No pagamento com cartão de crédito, o recepcionista não se pode esquecer de o devolver, pois poderá provocar transtornos desagradáveis quando o cliente necessitar usar o cartão de crédito para efetuar outros pagamentos noutros locais, por vezes já bem distantes. Fazer o contacto com amabilidade e simpatia, sem formalidades ou familiaridade, e despedir-se do hóspede com um amável desejo de uma boa viagem, esperando que você volte.